Tá gravando? Tá gravando. Ok. Boa noite, pessoal. Mais uma noite de bonsai aqui. A gente vai falar hoje de um assunto que eu acho que é sempre, igual a gente estava falando aí com o Carlomã, sempre bom tocar nesse assunto, sempre bom abordar esse tema. Para quem não conhece, para quem nunca teve, para quem não teve nenhum contato ainda com essa parte de exposição ou de avaliação de árvore para exposição, quais que são os critérios, quais que são os parâmetros, eu garanto que vai ser bem interessante, porque até você muda até mesmo a maneira de olhar suas árvores. Principalmente, por exemplo, hoje, se fosse agora, qual que seria o critério que vocês adotariam? O que vocês levariam em conta para avaliar uma árvore na exposição? Você sabe como é que funciona? Você sabe qual é o critério? Não, imagina. Ninguém? Alguém pode chutar aí? Chuta, por exemplo, se é frequente ou se não é frequente, quanto tempo ainda para ficar formada, idade, as boas características. Sim. O que mais? Mais alguma coisa? Mais algum critério aí que vocês acham que é relevante? Proporcionalidade. Proporcionalidade. O que mais? Saúde da planta. Saúde indispensável. Saúde é um dos tópicos que são levados muito em consideração, são levados muito em conta. Se produz soco no estômago. Chutando. Caráter. Caráter da árvore. O que mais? Vamos falando aí. Vamos ver o que vocês lembram. O que vem à mente? Nebare? Nebare é importantíssimo, principalmente em se tratando de folha plana. É muito importante, entendeu? Árvore e vaso. A relação entre árvore e vaso é muito importante também. Na realidade, o que acontece? Eu até trouxe aqui, esse foi um regulamento de uma exposição que teve agora no final do ano passado, outubro de 2019, foi em Salvador, Anisa, com uma boa premiação. As árvores eram por tamanhos, 3 categorias, A, B e C, maior que 60, entre 21 e 60 até 20. Foi uma boa classificação. Essas categorias vai variar de acordo com a exposição. E, na realidade, o que acontece? É isso que a gente vai pegar muito com pauta para exposição, mas é totalmente aplicado para a questão de preço, para valorização de árvore, para vocês terem uma ideia de como colocar preço, o que valorizar, o que é que você deve buscar de valorização quando for avaliar um bonsai, até mesmo para comprar. É o mesmo, o critério é bem parecido, bem similar, entendeu? Então, quanto mais próximo desses critérios que a gente vai abordar aqui, melhor. Aqui tem toda a questão de entrada de árvore, que não é questão muito, como é que são as datas, entrada, entrega da árvore, retirada da árvore. Normalmente, para quem não conhece como é que funciona a exposição, você chega para montar você tem que montar a sua bancada lá, né? Então, é você que monta. Então, você chega, alguém da exposição te acompanha, algum fiscal da exposição te acompanha, vai até o seu guichê, até o número do seu box lá, chega lá no seu box, você monta a sua exposição, coloca a mesa, o samono, a árvore, tudo, monta, deixa tudo montado, e aí sai, e isso sempre sob a tutela do fiscal. Saiu, beleza. Seu guichê está montado lá. Na hora do julgamento, normalmente, o julgamento é feito anterior à abertura da exposição, normalmente, porque até óbvio, né? Porque aí fica exposto a árvore lá e a campeã já fica em evidência. Pô, essa daqui que foi a campeã.
Então, ela fica durante toda a exposição, ela já fica em evidência como sendo a campeã ali, a melhor árvore, ou as premiadas, né, ou as melhores árvores, já ficam ali sendo apreciadas como campeãs. Então, normalmente é desse jeito que ocorre. Aqui tem todos os critérios, aí cada organização tem a sua metodologia ou a sua regra lá de entrada, de retirada, como é que faz. Essa prévia aqui, tudo isso, questão de inscrição e tal, a premiação, como é que era a premiação. Aí aqui umas outras menções, normalmente isso aqui vai variar também com a organização, igual aqui, ó, menção de inédito, da Caatinga, melhor árvore da Caatinga, porque é parte do bioma deles lá, né, para valorizar um pouco o bioma nativo, melhor apresentação, e aí cada organização dá esses méritos de acordo com o que ela quer estimular, com o que ela quer valorizar naquele momento. O que nos interessa realmente está aqui, ó. Parâmetros de julgamento de exemplar de exposição. Basicamente, pessoal, a nossa ideia, o nosso raciocínio vai ser desenvolvido todo em cima desses parâmetros aqui, que são basicamente, primeiro, é o que a gente citaram lá, ó, estado do trabalho, saúde e vigor. Primeiro tópico, saúde e vigor. Como está a saúde da árvore? Se a árvore já não tiver 100%, ela já perde ponto aí, entendeu? E essa questão de vigor é muito levado em conta, até mesmo equilíbrio da árvore. Por exemplo, um pinheiro. Se o pinheiro está todo brotado, como que está essa brotação? Está equilibrado? Os galhos estão todos com a mesma força? Então, esse equilíbrio de força na árvore também é muito levado em conta nesse ponto aqui. Ainda mais na Europa, no Japão, que o nível das árvores é um nível muito alto, então esses tópicos assim, eles são muito determinantes, porque são critérios que, até mesmo de desempate, né? Às vezes, um deslize que você dá, a árvore não chega a 100% na exposição, você pode perder por causa de detalhe. Então, primeiro, saúde e vigor. Eu acho que aí entra uma outra questão aí, que é até bom eu colocar muito claro agora para vocês. Vocês estão começando, boa parte aí, uma parte do pessoal já conhece, já sabe como é que funciona, mas boa parte aí está tendo um primeiro contato com essas regras. Então, gente, até mesmo essa questão de saúde e vigor pode ser considerado subjetivo dependendo do nível de quem está olhando. Saúde e vigor para uma pessoa que está no começo, que não tem muito convívio, que não sabe o que é realmente uma árvore muito saudável, fica perdido, entendeu? Então, para todos esses quesitos, é imprescindível que você tenha uma certa vivência, um certo... eu acho que o termo é esse mesmo, vivência com a arte, para você saber quais que são os parâmetros, quais que são os critérios, o que é uma árvore saudável, o que não é uma árvore saudável. A questão de folha, equilíbrio de cor de folha, entendeu? Tudo isso é muito levado em conta. E principalmente essa questão saúde e vigor, essa experiência, essa vivência é crucial. Como é que você vai ter o parâmetro do que é bom, do que é saudável, sendo que você não conhece? Então é imprescindível, é importantíssimo que você conheça. Beleza? Ficou claro aí? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar aí, tá, pessoal? Tá aberto para perguntas. Então, o primeiro tópico é esse. Segundo, estética geral. Aí entra toda a parte de estética inicial. Isso que a gente vive falando nas aulas aí, de saída de tronco, de como que o tronco sai do solo, linha de tronco, nebari, tatiagari, principalmente o dinamismo, se ela está indo para um lado, se ela está indo para o outro, se o conjunto apresenta uma dinâmica, principalmente um dinamismo muito claro, entendeu? Então, isso é determinante e é nessa hora que é olhado isso, entendeu? A questão de equilíbrio, como que estão os patamares, se tem direcionamento visual, para onde que está o direcionamento visual, sachieda destacado, peso visual para o sachieda, entendeu? Então, isso tudo
vai entrar nessa questão de estética geral. Eu diria até que se a gente pode fazer um paralelo, daqueles elementos da estética zen, minimalismo, se os galhos estão bem colocados, se os galhos estão à medida, se tem galho de mais, se tem galho de menos, negativo e positivo, como é que está, entendeu? O espaço negativo está equilibrado, está em equilíbrio com o espaço positivo. Tudo isso é observado nessa questão estética geral, é a apresentação da árvore. Ficou claro aí, gente, esse tópico muito importante? Para quem não conhece, Renan, Jefferson, vocês chegaram a ver a aula de estética lá na plataforma ou não? Ainda não. Não, é porque tem toda uma parte, um quesito de direcionamento visual. O que é a sachêda? Sachêda é o galho mais importante da árvore. Na hora que eu estiver mostrando as árvores aqui, eu tento mostrar para vocês isso. Tá? Principalmente para o pessoal que não tem contato, que não sabe o que é que eu estou falando aí. Vocês podem falar, o que é isso? Não se acanhe. Então, sachêda, normalmente, a maior parte dos casos, é o primeiro galho, é aquele galho mais importante da árvore, é o galho que dá o começo da caminhada, que direciona, que dá o direcionamento visual, porque é por ele que todo o direcionamento visual da árvore é feito. E, normalmente, se eu tenho um galho para a esquerda, um sachêda, ou o primeiro galho, ou um galho muito importante, ou o galho mais importante da árvore para a esquerda, o direcionamento visual da copa, ele tem que acompanhar, ele tem que olhar. A gente fala que o ápice olha para o primeiro galho, entendeu? Então, o direcionamento visual é feito todo para esse esquema. E é muito importante que esse direcionamento visual das copas, dos patamares, fale, converse com o direcionamento visual que a linha do tronco proporciona. Então, é um conjunto. E isso é que é muito importante na questão da estética geral. Vocês vendo a aula de estética lá, que vocês vão ver, vocês vão entender bem o que eu estou falando. Tá? A questão de maturidade, que é o terceiro tópico aqui. É muito legal isso daqui, porque essa maturidade é uma coisa que, às vezes, passa muito batido para o pessoal que está mais superficial na arte. E o que quer dizer isso daí? Essa questão de maturidade. Primeiro, aquela questão da conicidade do tronco. Depois, a conicidade dos galhos. Então, ela tem um bom nebário, um nebário cônico, a base bem afinando bem à medida que sobe. Os galhos acompanhar essa conicidade negativamente, né? Ele sai mais grosso da base e à medida que vai chegando a ponta, vai afinando. Então, essa conicidade, ela se estende aos galhos. Então, não é só o tronco cônico, você ter o primeiro galho mais grosso, segundo galho um pouco mais fino, terceiro galho um pouco mais fino, galho de fundo um pouco mais fino, e afinando os galhos à medida que sobe ao ápice da árvore. Isso também indica esse trabalho de maturidade, esse diâmetro do ramo em relação às dimensões do tronco. Então, se eu tenho um galho, um tronco muito grosso e um primeiro galho fino, não é bom. Ou se eu tenho um primeiro galho grosso demais também, que disputa, que tira a visão do tronco, também não é legal, entendeu? Então, essa maturidade é bem um estudo do conjunto. Eu estou com uma árvore aqui, que eu coloquei aqui para a gente estudar, para a gente avaliar, e eu estou com algumas imagens também. Na hora dessas avaliações, vai ficar mais fácil de eu mostrar isso para vocês. Beleza? Dúvidas? Tá indo tranquilo até agora, pessoal? O entendimento tá ficando claro como é que é essas questões aí, esses pontos? Uma dúvida, Roque. O peso de todos os parâmetros são iguais ou tem alguma coisa que pesa mais do que outra na hora que o fiscal vai fazer a análise? Vai depender muito da bancada, da associação, como que foram colocadas as regras. Normalmente, os pesos nesses tópicos aí são iguais. O que vai pesar mais, o que tem o peso dobrado, é Nebari para folha plana, Nebari Tatiagari para folha plana e Tatiagari para conífera. Entendeu? Na hora que eu vou falando, mas normalmente é 10, 10, 10, 10, 10 e esse tópico vale 20. Normalmente é esse o esquema. Às vezes muda, às vezes é todos o mesmo parâmetro,
sabe? Depende muito do nível técnico até que está o lugar que acontece a exposição. Por exemplo, essa exposição aqui, ó, esse regulamento, fui eu que traduzi do regulamento da UBI, que é a Unione Bonsaisti Italiani. Eu fui jurado, eu fui demonstrador UBI em 2016, lá em Arco, na Itália, e eu fui jurado. Aí a gente recebe esse regulamento. Então eu tinha esse regulamento, aí eu fiz o regulamento da ANISA, eles aprovaram e tal, baseado nesse regulamento da UBI. Entendeu? Então você vê, e olha que aqui, principalmente na parte lá de cima, na parte de regras da exposição, de montagem de exposição, teve muito item que eu deixei passar, entendeu? Por exemplo, numa exposição, você não pode chegar só com a árvore para expor. Você tem que chegar com a árvore, com a mesinha, com o cusamono, entendeu? Tem que ser o conjunto, você tem que montar o conjunto, você tem que apresentar a árvore. Se você chega só com a árvore, sem a mesinha, você não apresenta, entendeu? Sem o cusamono, você não apresenta, nessas exposições assim, entendeu? Essa mesmo poderia. Cusamono é uma moitinha, um matinho que fica do lado da árvore, a companhia, chama planta de companhia, a tradução, né? Mas ela fica num vaso separado, sim? Num vaso separado. Você vai ver, na hora que eu mostrar as fotos aqui, você vai ver. É um matinho que fica. Então tem que ter. Bonsaísta, meu amigo, tem que ter cusamono. Se bonsaísta, que ainda mais se você pensa ao mesmo dia de exposição, eu acredito que o Brasil, em breve, a gente vai começar a ter um bom número de exposições acontecendo aqui. Eu acredito que isso aí é questão de tempo. Então é bom vocês já irem preparando. E cusamono bom é cusamono velho. Eu posso pegar uns aqui para mostrar para vocês. Ô, Roque, isso que eu ia te perguntar, cara, se você acha que o Brasil demora a chegar nesse nível de haver competição, ou o que eu acho que não, dificulta? Eu acho que a gente já tá no ponto. Eu acho que, César, que o momento que a gente está agora é o momento ideal para começar, entendeu? Eu mesmo estou fomentando, essa mesmo da Anisa iria acontecer agora em outubro, não está acontecendo por causa da pandemia, entendeu? Eles adiaram para o ano que vem, mas o ano que vem essa exposição eu já estou fechado com eles o ano que vem. Outubro do ano que vem, outubro de 2021, essa exposição já está confirmada. E eu ainda vou fazer, na passada eu fui jurado sozinho. Na próxima eu vou fazer uma bancada de jurados internacionais, entendeu? Que aí eu vou fazer pelo Zoom com eles, passo as árvores pelo Zoom, eles avaliam e dão uma nota, que aí eu não divido a responsabilidade, né? Terrível, odeio avaliar para a exposição. Eu acho horrível. Entendi. Massa. Mas eu acho que assim, é rápido, viu, César? Pode se preparar. Você mesmo que tem muita planta madura aí, ó, já no jeito, já prepara. Eu acho que ano que vem vai pipocar. Show, cara. Tomara, né? Tomara enfim, para dar uma evoluída, né, cara? Deixar a parada um pouco mais... Isso ajuda. Divertida, né? Exato. Não, e outra, melhora demais, cara. Fomenta muito. Para o mercado é muito bom, entendeu? Para gente que trabalha é muito bom. Para o pessoal que é hobbyista, é melhor porque dá mais norte, norteia mais, fica mais claro onde é que você tem que melhorar, onde é que você tem que piorar, onde é que você tem que trabalhar nas suas árvores, quais que são os pontos que você tem que mexer, entendeu? E é muito interessante, a gente vai pegar esses quesitos aqui agora. Eu convido a todos a fazer isso, a pegar suas árvores e fazer uma análise dentro desses quesitos. Você vai ver onde é que a sua árvore está precisando melhorar e onde que ela já está boa. Entendeu? Quais são os pontos positivos, os pontos negativos dela. Aqui, uma outra coisa também que para nós está muito longe na nossa realidade aqui Brasil, esse tópico aqui é um tópico que a gente ainda está longe de ter a maturação que a Europa tem, e quem dirá Japão, entendeu? Densidade e ramificação. Você vê que aqui no Brasil, o que a gente vê mais comum aí, até mesmo em bonsaístas bons, são copas que estão sendo formadas no máximo 6 anos, 8 anos, entendeu? Enquanto você vê lá copas de 30, 50 anos de trabalho. Então, essa densidade das copas, vocês vão observar também nas árvores que eu vou mostrar daqui a pouco,
Isso é um negócio que para nossa realidade está muito longe. Mas o que é observado nisso aqui? Qual o nível de densidade que você tem de ramificação? Quanto mais, né, primário, secundário, terciário, quaternário, e aí vai. Quanto mais longe tiver a sua ramificação em termos de extensão, né, quanto mais ramificada, quanto mais densa, mais ponto você ganha nesse quesito. Beleza? Aí, alguma dúvida nesse tópico aí? Nenhum nesse quesito? No caso, você estava falando da questão de você avaliar, você ser um jurado. Na hora que a pessoa chega com a planta, que o jurado vai avaliar, ele tem acesso ao nome do dono da planta ou não? Não. Aí é assim que funciona, olha só. Normalmente, por exemplo, a exposição vai começar no dia 30 de setembro. Vai ser aberto ao público no dia 30 de setembro. Normalmente, no dia 29, aí eles colocam, dia 29, de 10 da manhã às 16 horas, é a entrada das árvores. É a hora que vocês podem entrar com as árvores. Aí esse horário vai estar aberto, o pessoal está lá recebendo, monta a exposição. 16 horas encerra a entrada de plantas. Aí a exposição já está montada. Teoricamente, todas as árvores já chegaram. Beleza. 16 horas abre para os jurados fazerem a avaliação. Normalmente é assim. Aí 16 horas os jurados ficam lá 1 hora, 2 horas, o que for. 1 hora para os jurados fazerem a avaliação. Aí à noite, nesse dia à noite, tem a cena de gala, o jantar de gala lá deles, entendeu? Aí no jantar de gala é dada a premiação. No dia seguinte, no dia 30, na hora que vai abrir a exposição, já está lá todas as árvores premiadas, com o troféuzinho lá, mostrando quais que são as campeãs e tal. Normalmente, nesse dia da abertura também, eles abrem a pontuação das árvores, cada juiz, a nota que cada juiz deu para cada árvore. Aí, lá na Itália mesmo, é o dia da briga, né, velho? É o dia da discórdia. Nego fica, nossa, imagina os italianos como é que ficam. O negócio é bem fervoroso, né? Bem quente, entendeu? Normalmente, lá é assim, é certo. Igual o pessoal brinca lá, eles falam que o que é certo na exposição de bonsai é bonsai e confusão por causa dessas notas, entendeu? Sempre dá. Às vezes com razão, às vezes por causa das pessoas mesmo, né? Que levam o negócio muito a sério e uma visão muito passional, muito pessoal do próprio trabalho, e isso acaba atrapalhando o julgamento. E muitas vezes o que acontece? Isso é muito importante, gente. Se você pega todas as regras de bonsai, todas as regras da estética zen, essas questões das proporções, colocação de galho, posicionamento de galho, montagem da copa, como é que é o esquema da montagem da copa, existem as regras, mas existe uma outra coisa que é a interpretação pessoal que cada um tem dessas regras. Essa interpretação pessoal é que faz a arte do bonsai ficar arte, né? Que senão seria um negócio exato, mecânico, receita ali, papapum. Na realidade não é uma arte. E aí o que acontece? Essa visão pessoal vai variar muito. Se a sua visão pessoal coincide com boa parte do que os jurados ali naquela exposição ali partilham da mesma visão, uma mesma interpretação, vamos falar assim, uma interpretação mais próxima, mais parecida, você acaba sendo beneficiado, entende? Então vai depender muito de escola. Lá eles olham muito assim, o jurado tal. Quando é um determinado jurado, eles levam um determinado tipo de planta para favorecer o julgamento daquele cara, por exemplo, entendeu? Então isso é muito, e assim, desse jeito, Antônio, não tem nome, não tem nada. As plantas só vão com o número, elas ficam com um númerozinho. Aí depois, na hora que abre a exposição para o público, depois que os jurados dão a nota, aí sim as plantas ficam identificadas. Roque, mas quem está concorrendo sabe quem vão ser os jurados? Sabem, os jurados são divulgados previamente, às vezes 1 ano de antecedência. Entendi. Entendeu?
Normalmente, igual o UB, normalmente os demonstradores são os jurados. Igual eu fui demonstrador em 2016, aí eu fui jurado em 2016. Beleza? Ficou clara aí a resposta, Antônio? Tranquilo? Então, aí a gente parou em densidade de ramificação, aí entra um outro detalhe que é muito legal, que eu acho que dentro desse critério é muito bom, que bate muito com o, não sei se o Cássio está aí na aula, do que a gente vem fazendo com as árvores, principalmente na escola, com essas árvores, de pegar as árvores, de dar atenção ao quê? A fazer todo o trabalho de corte, de mascarar os cortes, seja com um trabalho para que a árvore cicatriza, fazendo um corte bem sequência do tronco, assim, segmento do tronco, né? Acompanhando bem a linha do tronco, para quando a cicatriz acontecer, fechar e você não perceber que teve um corte ali, ou fazendo esses trabalhos de gin, chare, uro, para dar acabamento à madeira morta. Isso é um ponto que é muito levado em conta lá, principalmente se for para conífera. Para conífera, esse item é indispensável, porque conífera tem que ter madeira morta, entendeu? Conífera sem movimento e sem madeira morta é igual a uma folha plana sem nebare. Então, o que o nebare é importante para folha plana, movimento e madeira morta é importante para conífera. Então, esse tópico é muito importante para conífera. É estado, cuidado, naturalidade de gin, chare, madeiras mortas e cicatrizes em geral. Então, é gin, chare, uro, principalmente uma cicatriz na parte frontal da árvore. Pô, não dá para deixar uma cicatriz. Ou faz um uro, ou faz um chare. Tem que fazer um acabamento que não pareça um corte. Quanto menos intervenção, quanto menos pegada você deixa no trabalho, mais valorizado é o seu trabalho, tanto monetariamente, como valor da árvore, quanto como valor artístico de exposição. É agregar valor, né? É dar acabamento, melhorar o nível do acabamento. Importantíssimo. Beleza? Ficou claro esse tópico aí? Show! Naturalidade. Descrição no uso de técnicas para o posicionamento das estruturas, arames, tirantes, etc. Quanto menos sinais, marcas e técnicas utilizadas na formação do bonsai, melhor. Então é interessante que a árvore em exposição ela não tenha até mesmo marca de arame, não é bem-vindo. Então qualquer marca de arame, marca de uma tração, quanto menos marca de trabalho tiver na árvore, melhor. E, inclusive, essas finalizações de galhos sem cicatriz, isso aí é muito importante. Aqui entra um outro tópico que é muito importante, esse quesito, né, de avaliação, é a qualidade da árvore, vaso, planta, mesa, é o conjunto, é o equilíbrio. Aí não é só vaso e árvore. Primeiro, árvore e vaso, que tem que ter um vaso tem que estar condizente com o caráter da árvore. Então, o caráter da árvore define o vaso e esse conjunto define a mesa. Então, a mesa tem que falar, ela tem que combinar com esse conjunto. Os três têm que estar em harmonia, tem que estar bem apresentado. A mesa muito pequena não pode. O ideal é que uma mesa ela sobre pelo menos 5 dedos de cada lado do vaso. Então, a mesa tem que ser pelo menos 5 dedos de cada lado, no mínimo, maior do que o vaso. Entendeu? Então, a mesa muito pequena não é bom. Agora, uma mesa muito grande, a planta fica pequenininha lá no meio da mesa, também não pode. Então, tudo isso é levado em conta. Aqui, esse esquema aqui, ó, já mostra bem o que é o quesito de avaliação que a gente leva. Aqui nesse tópico, aqui ficou faltando um tópico aqui, depois a gente corrigiu, agora que eu fui perceber, que é o Nebari Tatiagari. Por último, depois de qualidade vaza árvore, tem Nebari Tatiagari. Deixa eu ver, o Paulo me mandou, não sei se subiu, eu compartilho ali daqui a pouco, a imagem que o Paulo me mandou aqui da ficha.
que é uma ficha de avaliação. Aí já tem esse tópico que é o Nebari e o Tatiagari. E aí entra o seguinte, Nebari e Tatiagari. O Nebari e o Tatiagari para folha plana tem peso dobrado e para madeira e para conífera, o movimento do Tatiagari e a presença de madeira morta e como que estão essas madeiras mortas nessa região da árvore é que contam com o peso dobrado ao invés do Nebari, que é para folha plana. Ficou claro, pessoal? Ficou beleza aí? Dúvidas? Aí o que eu quero agora? Não tendo dúvidas, nenhuma pergunta ou vocês estão tímidos? Então, ótimo. Então, o que acontece? Qual que é a proposta? É a gente fazer uma análise agora aqui de árvores de... Vou pegar, deixa eu ver se já baixou aqui. Eu tinha olhado aqui, não tinha vindo. Acho que veio. Não, não veio. Aqui eu consigo. Tá importando, eu devia ter olhado isso antes. Tá desbloqueado, ó. Vai ser mais fácil eu fazer isso aqui, ó. Sair. Agora eu venho aqui. Que aí eu subo direto do telefone que não tem erro. Foi. Estão vendo bem aí? Todo mundo? Aqui, deixa eu até ir numa... Que aqui tá, olha só. Aqui tá o conjunto, ó. Aqui é uma árvore já bem apresentada com o conjunto. O que a gente tem aqui? Primeiro, o esquema do vaso ao tamanho, que eu falei, ó, mais ou menos 4, 5 dedos para cada lado da mesa. Então, a mesa, o conjunto da árvore aqui. Se a gente olha aqui, a saúde geral da árvore, você sabe como é que é? Vocês imaginam como é que eu vou olhar a questão de saúde geral de uma árvore dessa? Como é que eu vou analisar a saúde de uma árvore sem folha assim? Alguém pode chutar aí? Algum chute? Qualidade Pelo dos musgo galhos? no vaso? Não. Pela casca? Pelas Não. gemas. Pelas gemas. Qualidade das gemas. Equilíbrio das gemas. A qualidade de como está, por exemplo, assim, se estão todas as gêmeas mais ou menos do mesmo jeito, abrindo do mesmo jeito, isso conta pra caramba. Então, todas as gêmeas mais ou menos do mesmo tamanho, não tem um grupo de gema muito grande, outro grupo de gema muito pequeno. Aí é analisado a questão da saúde. Por isso, o aspecto geral de galhos também conta muito. Ali, no caso, a gente vê a questão do nebari muito claro. Olha que nebari da árvore. Você não vê os cortes, principalmente daqui, você não vê marca nenhuma de corte, olha lá. Tudo bem natural. A saída dos galhos bem grossos, olha para você ver como é que os galhos são grossos na base e depois afinam. E uma densidade de ramificação absurda. O cussamono, no caso dessa árvore, ele optou, ao invés de usar um cussamono, ele usou um suisec, que está como planta de companhia. Então, aí está uma apresentação assim bem... E olha o capricho, musguinho no vaso, vasinho tudo limpo, a árvore impecável, o nebari todo limpo. Você vê que o nebari dela foi limpo recentemente, olha lá. O cara tirou o musgo do nebari, você não vê musgo nenhum na árvore, só no vaso. Apresentação impecável. E exposição é isso, é detalhe. Aqui a questão do peso visual, que a gente estava comentando aí para o pessoal que não sabe. O que é? Qual que é o sachieda dessa árvore aí? O sachieda é esse galho aqui, ó. Esse galho é o sachieda. O que é o sachieda? É o galho mais importante da árvore. Na maioria dos casos, esse galho normalmente é o primeiro galho da árvore, é o itinoeda. Então aqui, deixa eu tirar aqui. Então aqui eu tenho, olha para você ver como é que é a questão de direcionamento visual. O dinamismo da árvore, ela tem um certo movimento, é uma árvore com caráter bem masculino, que ela é forte, grossa, sobe reta e é bem reta. Aí quando é reto, você pega a linha de tronco dela, olha aqui a linha de tronco dela, que legal. Ó.
bem reto mesmo. Apesar de ter umas certas sinuosidades, né, que tem um caminho, mas a linha do ápice à cabeça, da ponta à cabeça, da base do pé à cabeça é bem nítido, bem claro ali. E a questão do direcionamento, do peso visual da copa. Como é que é feito o peso visual? É o que a gente fala que é o seguinte. Aqui, ó. Opa, o que aconteceu? Sumiu meu risco? O direcionamento visual dela está para cá, porque o primeiro galho está para cá. O Sacheda está para cá. Como é que eu faço esse direcionamento visual? Se a gente põe em volumes, ó, aqui, opa, exagerei. Aqui está o volume do primeiro galho. Aqui está um volume, aqui está outro, aqui está outro. Vou montar assim os volumes da árvore, né? Como é que eu dou o direcionamento visual? Esse volume aqui, ó, da copa, está dando o direcionamento visual da árvore para o primeiro galho. É esse peso aqui, ó. Se fosse o contrário, se fosse esse lado aqui, ó, e aqui tivesse mais acima ali, eu não ia ter o direcionamento visual. O direcionamento visual foi para lá, porque eu mudei essa copa com essa copa aqui. Entenderam aí? Quem não entende, eu vou mostrar em outros exemplos aqui, eu mostro de novo, aí se vocês não entenderem, vocês me avisam. Aqui um outro conjunto também, uma folha, aqui o Cusamono, olha ali, tá bem clássico ali o Cusamono. E olha que legal aqui, ó, olha essa mesa. Olha essa mesa, a árvore formal, o caráter dela formal, masculino, grossa, sem movimento, pá. Copa, primeiro galho. Baixinho o primeiro galho do chão, olha. Copa bem densa, olha o volume do vaso e o volume da copa. O volume do vaso bem menor que o volume da copa. Formal, árvore formal, copa formal, mesa formal. Olha a mesa, dura, bem pesadona, os pés bem pesados. Aí agora, nesse caso aqui, ó, já uma árvore mais informal, tá no vaso, ela tá neutra, né? Uma árvore mais neutra, é uma raiz sob pedra, ali é uma pedra que tá a árvore incorporando, já quase que abraçando a toda a pedra. Um leve movimento, ela tem bastante movimento, né? Até para uma folha plana, ela está com bastante movimento. Uma boa conicidade. Olha a maturidade dos galhos. Era isso que eu estava falando, questão de maturidade. Olha como é que os galhos são grossos, vem afinando à medida que vai chegando às pontas, e olha que chega nas pontas como ramifica bem. Você tem pouco galho, minimalismo muito claro. Você tem os galhos que são imprescindíveis para a montagem da copa. Então a copa está montada com muito pouco galho ali, ó. Principalmente se você vê os galhos primários, são poucos, não são muitos. Todo o volume é conseguido com uma bela e muito bem trabalhada ramificação. Beleza? Aqui o Cusamono, a mesa bem também mais clássica, mais rococó, né? Mais cheia de detalhes, os detalhes bem leves, você não vê aquele peso, é uma mesa muito mais leve do que a outra, não é uma mesa feminina, informal completamente, é uma mesa neutra, você vê que ela tem um certo peso, mas uma certa leveza ao mesmo tempo, combina muito com o conjunto acima, com o vaso e a árvore também um estilo neutro, né, que ela tem certo movimento e tem uma certa grossura, um vaso oval, conjunto muito bom. Essa árvore, esse símbolo dessa árvore na exposição da Cocufo. Quando vocês verem esse símbolo, foi uma árvore premiada. E a conicidade dos galhos é bem marcante, né? Bem interessante. Demais. E a maturidade, olha só, você não vê marca de corte. Olha que coisa impressionante. Quantos anos que não tem essa árvore vem sendo trabalhada, cara? Isso aí é mais de 30 anos, com certeza. É impressionante mesmo. Impressionante. Roca, pergunta. Manda. Essa árvore é uma árvore neutra,
O vaso dela também baixinho, quer dizer, um vaso neutro, não é um vaso feminino e também não é um vaso masculino, igual a outra copa, ao outro vaso. A mesa, igual você falou, também é uma mesa mais neutra e tal. Só que eu reparei que o espaço do vaso, a borda da mesa, nesse caso, está menor. Isso também é uma propriedade de ser neutra. Não, também cara, aí eu acho que é a mesa que o cara tinha que combinava melhor, entendeu? Mas essa mesa poderia ser um pouco maior. Mas, ó, e se você olha no conjunto, Antônio, no conjunto tá bom, o peso da mesa não ficou muito assim menor, não, ficou um conjunto bom. Entende? Não, eu gostei, só porque eu reparei esquisito, dela ser um pouquinho menor. Mas ali é uns 3 dedos, né? A outra aqui, ó, a outra aqui é 4 dedos, ó. A outra. E outra, porque o pé dessa, como é na borda, dá mais peso. Maior, né? Dá mais peso, dá mais força. Isso. A outra não. A outra tem o pé não é na beirada. Então, tipo assim, um detalhe mais neutro, né? Aqui agora, um Acer. Também uma árvore bem neutra, a mesa também, olha como é que a mesa mais neutra do que aquela primeira, tá vendo? O conjunto combina bem. Olha a ramificação, olha os galhos, olha a grossura dos galhos, olha o nebário. É tudo falta de educação, entendeu? Eu acho que eu acho isso aí até falta de educação desse povo. E essa árvore, ela tem uns detalhes interessantes, esse movimento que ela tem ali em cima, depois um reto de novo, seriam umas coisas que muitas vezes a gente poderia até pensar em cortar, né? Mas é um Acer palmato, aí é uma pena que não está aparecendo com o Samono aí junto, mas é um Acer palmato, é uma árvore que foi premiada no concurso também. Então é uma árvore bem, bem impressionante, principalmente esses 2 primeiros galhos dela, a grossura deles, e remota muito. Fala, quem está olhando para ela e não está vendo uma árvore mesmo, né? Com essa ramificação, que dá até aquela ideia dos galhos indo. O volume do vaso, olha o tanto que o volume do vaso é pequeno em relação à copa. É mínimo. Então, o volume do vaso dá o quê? 20% no máximo do volume da copa, se não for menor, entendeu? E aí o conjunto também, a questão do peso visual aí, tá muito claro também, o primeiro galho para a direita, todo o peso visual da copa remete para o primeiro galho, o vazio maior dela tá aqui, né? Esse é o maior vazio da árvore, ó. O peso visual aqui. Eu estou resumindo aqui, tá? Mas, ó, o peso visual, olha o que está dando o peso visual. É esse galho. Opa. Esse galho está dando peso visual para o primeiro galho aqui. Vocês entenderam isso? Quem não tinha entendido ainda? Nas coníferas vai ficar melhor de mostrar isso. Espera aí, quer ver? Agora vai... Aqui é um pinheiro também, foi premiado lá. Olha a árvore. Aqui a gente vê a mesa mais formal. Eu acho que essa mesa está até um pouco informal, está até um pouco neutra para uma árvore que eu acho que era mais dura, né? Merecia uma mesa mais pesada também. E ela não está alta, assim, não, Roque? Alta, um pouco alta também, mas foi premiada, né? Às vezes, o que acontece? Essa questão da altura aí é muito relacionado ao tamanho e à altura da mesa onde está a exposição. Porque a árvore tem que chegar na altura do olho do observador, entendeu? Você vê que a foto aí está bem boa. Olha como é que é a foto. Você vê pouca superfície do vaso, você vê boa parte da estrutura da árvore ali bem, bem clara. A gente tem aqui, ó, o primeiro galho. Mostrando aqui, vamos fazer em amarelo mesmo, ó. Primeiro, primeiro galho aqui, ele é aquilo tudo ali mesmo, né, cara? Se bem que aqui, ó, que aqui o primeiro galho dela, ela tem 2 volumes aqui, né, ó. É um volume menor aqui embaixo e outro maior aqui, ó.
Então, o primeiro galho está aqui. Aqui já é um galho. Quando eu faço isso aqui, ó, olha o primeiro galho dela. O primeiro galho dela está aqui, ó. Vou circular ele em vermelho. É todo esse aqui o primeiro galho. E o direcionamento visual da copa para lá. O que dá o direcionamento visual para lá? Esse volume aqui dá o direcionamento visual para o primeiro galho. Vocês entenderam, gente? Quem Jefferson, o Renan? Acho que eu estou entendendo. Show! Que aí, agora eu só achei uma coisa curiosa, porque esse daí é uma conífera e meio que você falou aquela hora que, por exemplo, uma madeira morta nela era meio que um critério obrigatório. Não, mas é para junípero, velho. Para junípero é o que é imprescindível. Pinheiro vale desse jeito e vale sem madeira e vale com madeira morta. Pinheiro vale os dois. Beleza. Mas junípero não. Junípero tem que ter, é imprescindível. Desculpa aí que se eu não, que às vezes eu mesmo tô causando confusão. Olha esse pinheiro aí, ó. Esse pinheiro já tem muito movimento e madeira morta muito claro ali, ó. Esse não foi premiado. Provavelmente, o que ele tem ali que peca muito? Eu acho que a copa dele está muito pesada para o tronco. É um tronco muito informal, né? Ele tem uma certa informalidade, ele é bem feminino, com esse movimento que sobe e tal. E muita copa, muito volume. O peso da copa está excessivo. Não está muito claro. Aí é um exemplo típico do Sachieda, que não é o primeiro galho. O primeiro galho dela tá aqui, né, ó. E o Sachieda é um galho que sai lá de cima, ó. Então, o galho mais importante aqui é esse, que é o Sachieda, e o peso visual da copa tá para lá. Ó. O que dá o peso visual da copa? Esse galho aqui dá o peso visual para lá. Então, o que acontece? Para quem não conhece. Então, se eu tenho uma árvore e eu monto, o primeiro galho tá para... O primeiro galho está para cá. Na hora que eu vou montar a copa lá, eu monto a copa desse jeito, ó. O peso visual da copa está para o lado do primeiro galho. Se eu monto a copa assim, ó, mesma coisa, ó, só que eu monto aqui, ó. O peso visual já está... Entenderam como é que é aí agora? Ficou claro, Renan e Jefferson? Tá beleza, tá claro. Show! Era isso aí. E aí é legal a gente vir observando isso nas árvores. É divertidíssimo. Esse jogo é bem interessante. No caso dessa árvore aí, se você fosse, por exemplo, se ela fosse sua, você diminuiria o tamanho das copas ou a quantidade de galho, para ela enquadrar melhor em questão de volume por tronco? Cara, o que acontece? É muito pessoal isso, é uma pergunta muito pessoal, sabe, Antônio? Mas sabe o que eu faria ali? Eu tenho, por isso que eu estou falando, é muito pessoal. Eu tenho uma busca incessante por compactação. Eu ia tentar compactá-la mais. Eu faria uma coisa que eu faria aqui mais, ó. Vamos ver o que eu mudaria aqui. Eu faria isso aqui. Vamos ver se eu consigo... Se tem um branco aqui. Não tem branco, cara. Olha, não tem branco. Que coisa. Vai de preto mesmo. Opa, não. Peraí. Eu faria a mesma coisa. Arrancaria esse aí. Porque o que aconteceu? O tronco, qual que é o movimento do tronco? O movimento do tronco está indo aqui, ó. Deixa eu colocar em vermelho que vai ficar melhor. O tronco está indo para lá, né? E aí ele mandou a copa toda para cá, ó. Então ele deu um direcionamento visual no tronco e outro para a copa. Porque tem duas posturas que a gente observa muito no bonsai. Uma é aquele samurai segurando a espada, né?
que é o desse jeito que eu montei. Que é essa montagem minha é o samurai olhando a espada. O outro é a bailarina olhando para a mão. Imagina a bailarina dando um passo para frente e olhando para a mão que está atrás. É como ele montou ela. Ele montou ela nesse esquema da bailarina olhando para a mão. Desse jeito aí, ele iria para o samurai seguindo a espada. E ela com direcionamento visual. Porque desse jeito, e eu tentaria também... Aí agora, desse jeito, o que eu fiz? Eu dei o direcionamento visual dela todo para lá, ó. E aqui, só de fazer isso, ainda continuou com o peso visual para lá. Olha como é que mudou, olha. Quer ver, ó? Opa, peraí. Deixa eu apagar tudo aqui. Olha como é que ficou, ó. Eu iria só tentar tampar um pouco mais esse pedaço reto dela aqui, ó. Só isso. Destacar um pouco esse galho, que aqui o peso visual tá para lá, ó. A copa tá com peso visual para lá. Abaixava mais essa copa, né? Abaixava mais os galhos aí. Isso, abaixava mais esse galho aqui, ó. Eu abaixaria um pouco mais para aumentar esse vazio, porque ela não tá com pouco vazio, né? É importante que o primeiro galho seja destacado. E eu acho que nessa composição aí ela ganharia um prêmio da Cocufo. Não sei se ganharia o prêmio, mas já ia melhorar bem o ranking dela. A pontuação dela já ia melhorar. Eu acho que aí o cara não aproveitou bem o material. O fundo lá também, ele tem um galho de fundo aqui, ó, mas muito fraquinho, né? Tá muito fraquinho aquele galho de fundo. Incomoda um pouco esse buraco, né, Roque? Exatamente. Eu teria jogado para colocar mais massa verde ali. Daria para trabalhar melhor também essa madeira morta daí, que ela tá meio escondida, não? Cara, mas aí entra até um detalhe, sabe? Porque tá bonito, o conjunto tá bonito, tá passando o quê? Tá passando idade, tá passando velhice, né? Tá passando essa ideia de mistério, de árvore antiga, de árvore velha. Então, isso aí já para mim já tá ótimo. A não ser que você quisesse explorar mais, de repente, uma pequena mudança de ângulo, você consegue um resultado bem melhor. Mas a imagem que a gente tem aqui é chapado, né? Oi, pode falar. Aqui entra um lance do ponto focal da copa, tá envolvendo o ponto focal lá nessa imagem. Ótima colocação, Gabriel. Esse aqui tá um exemplo clássico do ponto focal muito longe da copa. Concorda comigo? Concordo. Mas aí entra uma segunda dúvida, porque não está abraçando exatamente, né? Mas esse galho na direita de quem está vendo aqui, né? Da foto, na direita da foto, ele está, de certa forma, abraçando o ponto focal, mesmo estando longe. Se a gente cortar ele, o ponto focal não vai ficar sem o abraço? Não, mas aí eu iria compactar mais a copa, isso que eu falei. Eu ia baixar o primeiro galho mais um pouco, e ia baixar aquele outro galho que está acima dele mais um pouco para tampar aquele reto que sobe feio, entende? Eu iria jogar um pouco aí, eu ia tentar trazer a copa mais baixa possível, entendeu? De repente até uma tração puxando o ápice mais para baixo, por que não? Câmbio. Entendi. Entendeu? Sim, compactar mais, eu acho ela muito comprida. Não é uma árvore premiada, eu trouxe de propósito, para colocar uma que não é premiada no meio de várias que são. Oi. Essa planta apresenta, aquele negócio que você tinha falado na segunda-feira, ela apresenta um arco? Não, até que não, ela não forma o arco. Para cima não, né? Se você for olhar aqui, de certa forma. Que não é bom, né? Aqui tem o arco, né? Aí tem um arco e fecha aqui, ó. Mas não é tão evidente. Se fosse a linha de tronco aqui, ó, ia ficar claro demais o arco, ó. Ou berimbau, né? Você pode falar um berimbau ali também, ó. Entendeu, Júnior? Entendi. Show. Aqui agora, essa daqui, essa já é uma árvore premiada, na Cocufo. Assim, eu até trouxe, porque é uma árvore bem confusa. Para a gente, é difícil analisar ela ali, né?
e bate naquela história do pinheiro. Ó. Você vê um pinheiro bem clássico, bem formalzão lá, e esse outro pinheiro aqui já bem dramático, bem cheio de movimento, uma confusão. Você nem entende direito o que é ali. Olha lá como é que é, olha. É até confuso, né? Mas é um niagário, muita madeira morta, muito movimento. Esse galho aqui, ó, ele sai lá de cima para formar o primeiro galho, quer dizer, a árvore vem toda daqui, ó, ela parte daqui e vem para cá. Então, é um trabalho bem peculiar, assim, né? Provavelmente é um Yamadori. O que é interessante aí? A questão do peso visual. Conseguem ver aí o peso visual, pessoal, pro primeiro galho? O Sashieda, nesse caso, não é o primeiro galho. O galho mais importante está aqui, né? Que é o galho que sai lá de cima e vem para cá. Esse é o primeiro galho. Então, eu tenho um primeiro galho aqui em 2 patamares. Então, eu tenho o primeiro galho aqui, né? Ó, 2 patamares. Aqui, o que dá o peso visual para o lado de lá. Nesse aí, o que eu achei mais estranho foi o vaso. Parece que o vaso está em cima de uma mesinha giratória, que está em cima de uma mesa. Você não vê o pé do vaso, parece que o vaso está suspenso. Não, é por causa do reflexo lá, Antônio. Fecha no reflexo lá para você ver. Vou tentar fechar aqui para ver se melhora, ó. Olha lá. É um reflexo que arrebenta. A iluminação, né? É. Provavelmente essa foto aí provavelmente é com flash, cara. Que deu uma estourada. Você vê que ela estoura em alguns pontos, tem muita sombra. E uma sombra frontal, você vê que a sombra está de cima. Provavelmente foi o flash. É porque o pé. Olha a sombra dela lá atrás, ó. O pé na sombra. É, exatamente. A sombra é que atrapalhou essa visão aí. Ô, Roque, dessas exposições brasileiras, você não tem foto delas? Uai, cara, você fala a do ano passado, essa que eu fui? A gente pode tentar olhar no Facebook aqui, se alguém... Só pra gente ver a qualidade das árvores brasileiras que vão para lá. Teve uma do Sul, alguém consegue aí? O Lavoisier tá aí, Erickson. Se alguém conseguir aí alguma imagem aí no Facebook, no Instagram aí de exposição, manda, só falar aí que eu libero para vocês compartilhar. Quer dizer, é só eu sair aqui, que já está liberado. Aqui uma árvore que é um Yamadori também, né? Muita madeira morta, muito movimento. Olha, tem esse jogo de espiral, né? A montagem da copa, primeiro galho destacado, peso visual para o primeiro galho, tudo direitinho. Também foi uma árvore que foi premiada no Cocufo. É uma árvore nativa deles, né? Então o cara explorou muito. Quem tinha falado da madeira morta, a pegada desse cara foi todo em prol da madeira morta. Ele usou ela o tempo todo no conjunto, no trabalho dele, sabe? Mas o peso visual certinho, a composição, a mesa, eu acho, assim, na minha opinião, pode ser que eu... Não, mas se bem que não, porque ela é bem... A árvore é neutra, a mesa também é neutra. O vaso neutro e a árvore neutra. Então o conjunto não está ruim, não. O tamanho, você vê que aqui está sobrando bastante mesa, então está bem mais folgado do que na outra. O cusamono é muito importante, é interessante que o cusamono não passe a altura da mesa, ele tem que ficar mais baixo da mesa. E para quem não sabe, na representação está faltando um terceiro elemento aqui, que seria o kakemono, que é aquele quadro vertical que fica aqui assim, mais ou menos. Ó. Que esse conjunto, bonsai, kakemono, ficaria aqui, né? É um quadro, normalmente, aqui com o tema. Aqui, o que acontece? Esse kakemono é um conjunto, é um triângulo, né? Forma um triângulo, que é Deus, Homem, Terra. O kakemono, no caso do bonsai, essa imagem que apresenta ali, como é que é o nome, gente? Qual o outro nome que tem desse quadro? Kakemono ou... Esqueci o outro nome. Kakejiku. Ele, o que quer dizer? Ele tem com o bonsai, ele tem que remeter
a temas divinos, que remetam ao divino. Ou uma nuvem, um pássaro voando, uma montanha, uma cachoeira, temas assim que remetam a Deus. A natureza, na cultura zen, é a melhor forma de representar Deus. E o bonsai representa o homem e o kusamono representa a terra. Então é Deus, homem, terra, esse triângulo deles. Quando é na exposição do Suiseki, o tema do kakemono muda. No Suiseki, o tema do Suiseki já vai ser um galho em flor, uma árvore, um galho de uma árvore em flor, um tema relacionado a um galho de um pinheiro, um galho de uma árvore qualquer, entendeu? Então, um ramo de bambu, esses aí já combinam muito com a pedra, com o Suiseki. Para bonsai, esses temas de árvore, de galho de árvore, de galho de bambu, para bonsai não combina. Aqui foi. Aqui um outro pinheiro também, para o peso visual. Esse pinheiro é mais a foto da árvore aqui, né? A questão de maturidade da árvore, de densidade de galho. Olha que densidade desse pinheiro, densidade dos galhos. E aqui, muito claro, a questão, né? Opa, peraí. Primeiro galho. E o galho que dá o peso visual. Bem esses desenhos que eu fico fazendo aí, né? Vazio do primeiro galho. Esse vazio aqui é o maior vazio da árvore. Então, é o primeiro galho destacado, né? Esse distância aqui, ó. O primeiro galho destacado é muito importante. É uma árvore, como diz o outro, que foi feita com o manual embaixo do braço, entendeu? Alguma dúvida aí, pessoal? Ficou claro essa questão dessa avaliação? Como que são os quesitos, a questão de maturidade, esses tópicos todos de madeira morta, como é o capricho da apresentação, essa questão de ver o galho por baixo, eu não falei, é muito importante. Quando você consegue esse efeito aqui, ó, de ver esses galinhos embaixo, isso dá muita ideia de maturidade de trabalho de ramificação também, que não é fácil você conseguir isso, não é de um dia para o outro. Normalmente você vai ver isso muito forte, muito presente. Ó. Olha os galinhos por baixo, como é que você vê, parecendo uns dedos ali segurando os galhos, né? Lá na Europa eles usam muito o termo como se fosse um brócolis para cima. É muito comum, muito presente você ver essa ramificação por baixo. Todas elas, você consegue ter acesso à ramificação por baixo, olha. Aqui, ó. Então, isso é muito comum e, principalmente, e nas folhas planas, impressionante o grau de ramificação, a conicidade do tronco, a conicidade dos galhos, como você vê uma sequência, como você vê um segmento. Entendeu? Uma uniformidade, né? O conjunto, fala muito bem o conjunto. Aqui, nesse caso, dá para ver bem isso também, a compactação, o acepalmato. Impressionante aí a falta de cicatriz, o cuidado que tem nos cortes. Então, a avaliação é muito em cima disso. Quando a gente vai pegar a avaliação, vamos fazer aqui agora com uma árvore aqui. Deixa eu sair do compartilhamento. Vamos pegar uma árvore minha aqui. Se alguém conseguir, vocês querem que eu tente achar alguma exposição nacional aqui? Eu devia ter pegado, né? Eu dei mole. Outubro do ano passado. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, ó. Fotos. Lugares. Cadê Salvador? Salvador, ó. Aqui, ó, achei rápido. Essa daqui foi a exposição que eu fui jurado lá, ó. Aqui você vê a árvore sem kusamono, muito pouca maturidade, a árvore, né, muito jovem. Essa árvore foi uma árvore que ganhou, árvore grande, mas você já vê que já tem um trabalho bem... Ó, tô ficando maluco. Tô mostrando o aço com vocês aqui, vocês não falam não, né? Vou falar. Tô esperando você apresentar aí para me falar, que eu tô vendo é o Acer ainda. Peraí.
Aí, tem que compartilhar daqui agora. Pera aí. Ô, gente, eu morria de medo de ficar desse jeito, cara. Agora é tarde, né? Aí agora foi, né? Olha aí, ó. Aqui é a exposição que eu estava falando. Deixa eu colocar. Aí, melhorou agora, né? Aqui é uma exposição lá em Salvador. Essa que eu fui desse manual aí que a gente viu. Aqui um ficus, todos sem nome também. Aí um buganvílleo. O cara levou 100 folha. Não tinha aramação. Aramação, quando entra na exposição, não pode ter no galho primário, só nos galhos secundários que pode ter. Aqui está um conjunto até interessante, a mesa, né? O cara teve o cuidado, o cussamono. O cussamono, é interessante que o cussamono remeta ao bioma da mesma da árvore. Então, se é uma árvore de montanha, é interessante que o cussamono combine, venha, seja do mesmo bioma da espécie do bonsai. Então, por exemplo, um bonsai de Calianda espinosa, um bom cussamono, que a espinosa é da caatinga, você pode colocar um cactus, é um ótimo cussamono, entendeu? Ou então aquela selaginela, que é muito comum lá na caatinga também, uma espécie do mesmo bioma. É muito válido. Aqui estava com musguinho, o tronco da árvore, um tronco bom, com certo movimento, entendeu? O cara jogou bem. O vaso oval, né? Um vaso mais oval, a árvore também, o caráter dela é neutro, o vaso oval combina com o caráter neutro. O primeiro galho destacado. Então aqui, ó, o dono da árvore fez muito direitinho o dever de casa, o primeiro galho destacado, peso visual para o primeiro galho. Tudo certinho. Essa árvore foi a que ganhou a árvore grande. Nesse caso aí, o vaso, quer dizer, a planta, os galhos para a esquerda estão fora do vaso, né? Está desproporcional do da direita. Tem alguma coisa a ver? Não, aí foi até o direcionamento que ele deu do tronco. Por exemplo, na minha opinião, se ele tivesse feito uma correção de ângulo, o ângulo dela está muito aqui, ó. Né? Se ele tivesse mudado o ângulo um pouquinho aqui, ó, olha o que ia acontecer. A copa ia para dentro do vaso, entendeu? Só com uma pequena mudança no ângulo ali já ia mudar muita coisa. Mas assim, diante da exposição, você vai ver o resto da exposição, as outras eram bem piores. Ela não é uma árvore assim, que árvore, né? Aqui, a madeira morta, ele tem um trabalho, então, mas para um buganvílleo, lá em Salvador, com a ramificação boa, tem até uma boa maturação, né, para você ver. E assim, saudável, ele está defolhado, mas as gemas bem equilibradas, um pouco mais de força aqui do que aqui, né? Você vê mais vigor aqui do que aqui, e aqui um pouco mais. Então aqui está mais forte, depois aqui, e aqui a região mais fraca. Um certo desequilíbrio aí, mas com o buganvílleo em Salvador, eu acho que daqui a pouco ele ia equiparar e ia vir a brotação bem boa. Aqui uma visão geral da exposição. Aqui um outro buganvílleo. Esse tem mais erros. Ali uma árvore grande, ali uma umburana, bem natural, na laje, né? Plantada na laje. Um ficus. Assim, você vê a ramificação por baixo, que já é válido, a copa um pouco alta, né? O vaso não condiz com a árvore falta dinamismo, muito a saída de tronco aqui, ó, muito reta, o triângulo muito certinho. O interessante do bonsai é o triângulo escaleno, 3 lados diferentes. Esse triângulo isósceles não é muito bem-vindo, não. Aqui é uma portulacária na pedra, até interessante. Tamanhozinho da árvore, sem cicatriz, a copinha bem certinha. Essa árvore eu gostei muito, ela é bem pequenininha. O cussamono, a montagem do menino, foi um menino super humilde lá de Feira de Santana, com um cactozinho pequenininho, sabe? Então, combinando portulacária com cactus. Eu achei bem interessante a pegada aí, a proposta.
Aqui uma acerola. Bonito também, a madeira bem feita, o vaso, um bom nebário, musguinho colocado, apresentação boa. O vaso um pouco pesado, mas essa linha no meio do vaso tira um pouco do peso visual do vaso, então tá valendo. O que falta nessa árvore aqui para vocês? O que vocês acham que faltou aí? Qual foi o ponto mais, o ponto que ela mais perdeu, o quesito que ela mais perdeu ponto aí? Qual foi? Dinamismo. Peso visual. Peso visual e intensidade da copa. Pouca maturidade, pouca ramificação. Exatamente. Pouca ramificação. Isso aí. Aqui uma exposição que era a única apresentação que levou o Chorrim, né, em composição, e bem assim, bem legal. Aqui em cima, uma árvore, ele colocou uma calhanda espinosa cheia de madeira morta, que remete a uma árvore de montanha, né? Porque na montagem, quem não sabe, quem não conhece, na montagem do display de Chorrim, tem uma certa ordem das árvores. Normalmente, em cima, vem as árvores de montanha, são os pinheiros, os juníperos, ou no caso aqui, como ele não tinha um junípero, um pinheiro, ele colocou aqui uma árvore com muita madeira morta que remete a uma situação de montanha, né? Aqui, no normal, normalmente aqui já viria uma semicascata ou uma árvore mais de intermeio, né? Uma flor, um fruto, uma azaleia, uma ixora, um negócio assim. Aqui no caso ele colocou até uma ixora. Aqui embaixo normalmente vem árvores bem ácer, uma jabuticabeira, árvores bem fortes assim, bem de região de nível do mar, né? Vamos colocar assim. Aqui ele colocou um ligusto, aqui entrou um fazendo a composição e aqui um buganvília fazendo uma semicascata. Normalmente, quando tem na mesinha assim, é uma árvore também dramática, uma semicascata, uma cascata ou uma árvore no acurama. Normalmente, pinheiros e juníperos também que ocupam esses lugares mais altos. Mas a composição bem boa, essa árvore foi a que ganhou a composição de Chorrim. Aqui é um vídeo, deixa eu ver se vai rodar aí para vocês. Aqui é a montagem, dá para ver uma visão geral da exposição, né? Aqui uma oliveira concorrendo sozinha. Aqui é um burana grandona. Tá conseguindo ver aí legal, pessoal? Tá dando para ter uma ideia? Uma calhanda espinosa. Essa exposição é exposição em Salvador. Aqui, olha, os criptantos, né, que combina com o buganvília, ó, o samono combinando bem. Mesa clara é um erro muito grave. A mesa tem que ser escura, não pode ser clara. Madeira clara não pode. Esse é um buganvília, ficou em segundo lugar nas plantas grandes. Perde um pouco aí a questão do peso visual, né? Aqui a gente tem um peso visual, ó. Mas o que está dando peso visual mesmo, o peso visual dela está errado. Primeiro galho para cá, Roque, peso visual para cá. Roque, você falou mesa clara não pode. E se o vaso for mais claro que a mesa? Não, mas não tem problema. O vaso claro pode, não pode a mesa clara. A mesa tem que sumir. A mesa normalmente é preta ou marrom escuro. Mesa clara, se você não vê nenhuma mesa na Itália, na exposição, você não vê nenhuma mesa, a maioria é preta. No caso dessa daí, que é branca, e se fosse que é clara, né? Se fosse um vaso branco em cima, ajudaria a... Não, a mesa apareceria do mesmo jeito, você iria ver a mesa, você ia ver mesa demais. Por exemplo, a Apple. A Apple, quando ela começou com o iPhone, ela teve uma jogada que foi o primeiro fone de ouvido branco. Já reparou isso? Você sabe por que a Apple fez o fone de ouvido branco? Eu achava que era para diferenciar dos outros, né? Era para parecer mais, cara. Porque o preto, você não vê o fone de ouvido preto, você não via. Todo mundo só tinha fone de ouvido preto. Aí ela lançou o branco, o que acontecia? O cara que tinha na época era o iPod, né? Quem tinha o iPod, de longe você via. Ó, o cara lá tem um iPod, ó. Entendeu?
Aparecia no aeroporto, imagina, no marketing que era no aeroporto, os caras tudo rodando, olha lá, ó, propaganda para Apple, rodando solto, correndo solto no aeroporto. Então, claro, aparece demais. E aqui a gente vai buscar sempre o escuro, para sumir. Mesa de bonsai para exposição escura. Importante esse quesito. Aqui uma portulacária também, com visão geral lá da exposição, público. E é uma exposição que dá muito público, sabe? Aí o Daniel era o dono dessa planta. Tá aí na área, Daniel? Se o Daniel estiver presente aí, se manifeste. Aqui já é, não, aqui já é Pelourinho. Isso aqui já é coisa mais antiga lá também, ó. Isso é uma árvore que foi montada lá no evento lá em Salvador. Carlomã, tá aí ainda, Carlomã? Hein, Carlomã? Tô sim. Você conhece essa árvore aí? Essa Jurema? Olha aí, você conhece ela? Conheço, rapaz. Não é possível. É ela, aquela que tá lá na chácara. Aquela... Que é isso, cara? Que diferença. É ela, cara. É ela. A frente é do outro lado, né? Aqui tá as costas dela. Isso, justamente. Caramba, que mudança, hein? Mudança. Bonsai é isso, cara. Deixa eu ir aqui agora com um bonsai aqui. Eu coloquei uma árvore aqui só pra gente ver numa árvore aqui presencial aqui, pra sair um pouco só da internet, né? Peraí. Interrompeu. Muito calor aí, Carlomã? Como é que tá? O Rio, como é que tá o Rio? Tá indo e voltando, cara, o negócio aqui. Agora começou a aumentar de novo, tinha estabilizado. O negócio eu vi que tava aumentando aí. Eu trouxe uma árvore aqui, um nerifolha, para vocês analisarem aí. Qual que é a análise que vocês fazem dela aí para mim? Fraca. Ou árvore fraca? Vocês falam aí. Fraca Vamos, demais. primeiro quesito, saúde e vigor. O que vocês acham? Saúde e vigor. Dá uma visão geral dela aqui. Olha o equilíbrio que ela tá de brotação, olha. Isso aqui é um equilíbrio bom, a coloração boa. Você vê as folhas todas e você vê que ela tá com uma brotação bem homogênea. Ela tá inteira brotada igual, entendeu? Então isso conta muito. Outra coisa, o primeiro galho bem grosso, tá vendo? Olha, o primeiro galho bem grosso destaca, o segundo galho um pouco mais fino, então isso também ajuda muito. Primeiro galho destacado, maior vazio dela aqui, o primeiro galho. O fundo bem legal, né? Se eu giro ela aqui, ó, apesar que em exposição você não pode girar, mas olha o conjunto que eu tenho dela, olha. Aqui o fundo, você vê que ele monta bem do primeiro galho, você já pega o fundo bem marcado aqui entre o primeiro galho e o ápice lá. Um outro galho de fundo bem grosso aqui também, então são galhos bem maduros, você tem uma certa maturidade. As cicatrizes todas, olha, onde tinha marca de corte, tudo já fechado. Olha, cicatriz toda, aqui era um corte grande que foi feito, ó. Só falta uma vírgulazinha ali para fechar. Aqui em cima também. Então, esses são os tópicos que a gente vai olhar. A hora que você pega e vai fazendo esse pente fino aí na árvore, esse exercício, se vocês fizerem nas árvores suas, vocês vão ver. Aqui estava muito alto, né? Aqui agora melhorou, ó. O vaso não é o ideal para ela. Esse vaso eu acho que poderia ser um pouco menor, mas era o vaso que eu tinha que caberia, que encaixava melhor com ela agora. Poderia até ser um vaso, como é uma folha plana, poderia ser um vaso esmaltado, puxado para azul, uma cor assim mais azulada, iria ficar bem. O nebare dela não é aquele nebare perfeito também não, ele tem uma certa deficiência aqui, que era compatível com a deficiência nossa lá do momento lá atrás, né, que foi feita há alguns anos. Essa árvore já tem uns
uns 15 anos, 14 anos de vaso, sempre foi em vaso, nunca foi no chão. Ficou claro aí esses quesitos aí, como é que é essa questão desses tópicos todos, pessoal? O que vocês acham aí? Alguma dúvida? Fiquem à vontade para perguntar agora. Aqui, o primeiro galho destacado, peso visual para o primeiro galho. Tá claro esse jogo todo nela aí, né? Dá para refinar um pouco mais o lado de cá. O lado de cá também, ó. Aqui já daqui a pouco já entra um outro arame. Roque, é o Lucas. Fala, Lucas. Desculpa, cara, eu não estou descrevendo ela para você. Não, mas mais ou menos eu já peguei. Assim, ó, eu já até peço desculpa pela pergunta, se tu quiser responder ou não. Assim, ó, uma plantinha dessa aí, questão de valores. Se tu fosse... Essa daqui uns 3.500 reais. Não, e agora me descreve um pouquinho melhor ela aí, por favor. Ela tem o seguinte, é um nerifolia, a base dela, ela tem um nebare bem aberto, só que o nebare dela ela abre bem para frente, assim, não é o lado mais grosso dela. Deixa eu pegar uma trena aqui, que com a trena eu vou te descrever ela melhor. Cadê minha trena? Tá ali. Estava do meu lado, fui procurar ela lá do outro lado. Pra você ter ideia, ela tem de altura. De altura, ela tem 35 centímetros de altura. Está no 35 aqui, ó, 35 de altura. O nebare dela, na lateral, que é o mais grosso, ele tem 14. Na frente ele é um pouco mais fino, ele tem 12 na frente dela. O nebare mais forte é na lateral, que ele tem 14. Bem forte. Mas na frente não é ruim, ele tem um certo desequilíbrio, falta um pouco de raiz na esquerda, mas o resto é bem radial. Então ela tem 14, sobe com um leve movimento, ela sobe uns 15 centímetros na direção da esquerda para a direita, aí tem um movimentozinho de nada, 8 centímetros para a esquerda, então ela está bem equilibrada, o ápice com a cabeça, ela vai e vem, sabe? Então ficou bem equilibrado o conjunto. É uma árvore, o caráter dele é neutro. O primeiro galho sai com 9 centímetros, o primeiro galho sai, é um galho bem grosso, da grossura mais grosso que um dedão, assim, quase 2 dedos de grossura a base dele, bem cônico, afina. O primeiro já é o segundo galho, oposto ao primeiro, já é de 1 dedo mais ou menos de espessura, bem cônico também, bem ramificado. Ela falta um pouco aqui, ramificação, densidade de ramificação. Essa árvore, ela falta maturação. Ela, por exemplo, ela está boa para levar para exposição? Não está boa para exposição. Ela vai estar boa para exposição daqui a 1 ano e meio, 2 anos, ela vai estar no ponto. Que aí eu já vou conseguir já dar mais uma aramada nesses galhos, já dar mais uma ramificada, que ela está aqui com galho primário, secundário, terciário, aqui em cima. Embaixo, primário, secundário, terciário também, mesma coisa, no conjunto dela inteira. Então, o ideal é que eu consiga fazer pelo menos mais uns 5, 6 graus de ramificação nesse conjunto, para ela ficar num ponto bom de nível de exposição a nível Europa, vamos falar assim, né? A nível de Japão, meu amigo, a nível Japão você pode colocar aí mais uns 4, 5 anos aí. Pra vocês terem ideia, um bonsai muitas vezes assim pronto, que o Kimura pega para preparar para exposição, o mínimo que ele demanda é 2, 3 anos para pegar uma árvore e preparar para uma exposição. Pode falar, quem era? O Antônio que ia perguntar? Pode perguntar, Antônio, fica à vontade. Qual o básico assim para você iniciar com a necessidade de um galho? É o cut and grow. Deixa crescer, poda. Olha só como é que foi feito esse conjunto aqui, ó. Vamos falar. Primeira coisa, ele cresceu, veio muito grosso, ó. Veio muito grosso e ele veio para cá, ó. Ele veio para trás, ó. Ali, não, minto. Veio muito grosso aqui o galho,
pá, foi feita uma poda aqui. Aí ele ramificou em 2. Ramificou em 2, foi feita uma poda aqui e outra poda aqui na ponta, ó. Aí ele ramificou de novo, outra poda mais aqui na ponta e outra poda aqui, ó. Então aqui você vê uma poda, 2, 3 podas nesse conjunto. 1, 2, 3 podas. Para conseguir fazer isso. Então, deixar crescer, cortou. Aqui é a mesma coisa, ó. Olha aqui. Deixou crescer, pau, cortou aqui. Deixou crescer, pau, cortou aqui. Aqui tem 2 podas. Então, é uma, cortou aqui. Depois outra, cortou aqui. Então, aqui tem 3 podas, aqui tem 2. Entendeu como é que funciona? Show, perfeito. Show, massa. E é muito importante, sempre que vocês tiverem oportunidade de fazer esse mapeamento de como que foi feito os galhos, de onde que foram feitas as podas, procura achar lá, porque isso é muito didático, ensina muito, sabe? Funciona muito com didática. Só uma dúvida besta, sim, mas a origem dessa planta é o quê? É um yamadori? Essa não. Essa foi planta cultivada. A vida inteira em vaso. É dessas minhas aqui. Mas de semente destaca? Destaca. Isso aqui foi estaca. Então, assim, dependendo do calibre da estaca inicial, você vai demorar, igual, por exemplo, você falou que quanto tempo tem essa planta aí? 14 anos. Tem um tempo muito grande para uma estaca começar a tomar porte mesmo, né? Não, é porque o que acontece? O bonsai, se trabalha ele em 3 estágios. Primeiro momento, você forma tronco. Então, normalmente, você deixa ele crescer muito. Se você poda muito nesse momento, você atrapalha o processo todo. Porque quanto mais ela cresce, mais ela engrossa. Primeiro momento, eu vou formar tronco de uma muda, né? Quando eu estou partindo de uma muda. Então, primeiro momento, o meu foco é formar tronco. Eu tenho que deixar crescer. Quanto mais cresce, mais engrossa. Formou o tronco, beleza. Onde é que foi feita a poda? A primeira poda dessa árvore foi feita aqui, ó. Imagina, deixou só um toco. Ficou só um toco, não tinha nenhum desses galhos. Aí ela brotou esses galhos. Então, é sempre assim, deixou crescer, pau, cortou. Então, deixou crescer uns 5, 6 anos. Aí depois mais uns 5, 6 anos para formar essa estrutura. E sempre desse jeito. Deixa crescer, quando você quer engrossar, tá na grossura boa, puf, começa a podar. A hora que você começa com as podas, a árvore não cresce, consequentemente ela não engrossa. Você vai trabalhar outros quesitos, por exemplo, ramificação. Ramificação, exatamente. Você vai começar a ramificação, começa a seleção. Porque quando você começa a fazer a ramificação, ela brota galho demais. Essa árvore mesmo, eu fiz seleção de galho nela, foi na semana passada, na aula, né? Na aula da escola. Eu fiz a ramificação dela, a seleção de galho dela, e aí a vida inteira, seleção de galho, poda de ponta, seleção de galho, poda de ponta. Eu brinco muito que o bonsai, ele acontece realmente nesse dia a dia, de seleções de galho e podas de ponta. Metsumi, poda e seleção de galho. Metsumi, seleção de galho. É aí que você faz o bonsai acontecer. Esses projetos iniciais é só a proposta inicial. Ele ocorre mesmo, ele se faz mesmo, ele acontece mesmo no dia a dia, nas intervenções que você faz constantemente. E principalmente pautado, baseado no planejamento prévio, né? Se planeja aquilo ali. Então é importante você ter o planejamento e em cima do planejamento você desenvolver a ideia que foi planejada, iniciada, e montar toda a estrutura da árvore pautado nesse planejamento, nesse projeto. E ele acontece mesmo nesse dia a dia, nessa labuta aí de seleção de galho e Metsumi, seleção de galho, porque a partir do momento que você começa a podar as pontas, você estimula muito a brotação para trás. Quando brota para trás, brota demais. O bonsai é uma arte zen em que o minimalismo é essencial. Então, os galhos, você tem excesso de galho, atrapalha. Então, o ideal é que os galhos tenham na medida e principalmente que a ramificação ocorra, mas na ponta, que aqui atrás seja bem limpo, bem nítido, os galhos principais da estrutura da árvore fiquem bem nítidos, bem claros. Beleza, pessoal? Show! Lucas, ficou claro? Ficou boa a descrição minha que eu dei para ela ali?
Fala, Lucas. Ficou mudo. Mas beleza, pessoal? O que vocês acharam aí, pessoal? Ficou claro essa questão de quesito, de exposição? Quais que são os critérios e os padrões, assim? Ficou claro para vocês? Roque, é o Lucas? Ficou, obrigado. Desculpa a demora aí. Nada, Lucas. De boa, cara, de boa. Sem estresse. Obrigado, cara. O que vocês acharam aí, pessoal? Ficou claro? Ficou bem claro, Roque. Muito bom. Ficou claro, mestre. Eu cheguei na metade aqui, mas ficou claro para mim, sim. Não, Essa aula vai ficar gravada, mestre? Vai, tá gravada, tá gravada. Daqui a pouco tá disponível para vocês lá na plataforma. Essa eu vou subir rápido. Eu vou assistir ela de novo aí, que eu tava numa reunião aqui, eu perdi os primeiros no início. Não, mas o mais importante é isso. E outro, esses tópicos, eu vou mandar esse regulamento, e os tópicos, aquela fichinha de instrução, eu vou mandar lá nos grupos. Vocês terem. E é bom vocês pegarem isso, é um exercício legal, vocês pegarem suas árvores e ver, dentro desses quesitos de critérios de exposição, quais os critérios que elas têm que estão muito bem, que estão adiantados, que estão com a pontuação boa, e quais os quesitos que ela está perdendo mais ponto. Igual essa daqui. Eu considero que o grande ponto fraco dela aqui é maturidade, falta densidade de copa e falta maturidade da ramificação, entendeu? Ela tem uma estrutura boa, até uma maturidade de galho boa, falta o arremate, a pincelada final é que está faltando aqui. Ô, Roque. Sim. O que eu estou vendo diferencial aí, pro lado bom também, é que você formou ela, está formando ela, e ela não tem nenhum galho de frente, puxado para frente mesmo em cima, mas não tem. Você está puxando... Sempre de ladinho, isso. Pega um de lado e coloca fazendo na frente, é isso mesmo. Tá mostrando o tronco dela completo, de baixo a cima. Aqui o ideal é isso. Aqui eu consigo tampar um pouco aqui, ó. Aqui eu não preciso mostrar tanto, tá vendo? Esse galho é que vai fazer essa função aqui, ó, de tampar aqui, vai estar perfeito. A hora que tiver tampado isso daqui, ó. Tá muito bonita a planta. Tá muito bonita. Você tá conseguindo isso sem botar nenhum galho de frente mesmo, né? Só com a Exatamente. Sempre. Evita. Galho apontando para frente a gente tem que evitar, porque é falta de educação, né? A mesma coisa de apontar. Então é sempre para cá, sempre de ladinho, nunca para frente. E os de lado também, os galhos laterais, eles nunca são chapados. Você vê que ele vem para frente um pouquinho, tá vendo? Se fosse um relógio, eles vão para esse daqui para 4 horas, esse daqui para 8 horas, ó. Né? E nenhum relógio para 6 horas. Vamos colocar nenhum galho para 6 horas, como ponteiro, né? Se fosse. Ótimo, pessoal. Pode falar. Aproveitando aqui a deixa aqui, cara, que quem está falando é o Carlos aqui, da Bonsai Cearense. Quero te agradecer em nome do grupo. Te agradecer em nome do grupo pelo convite, certo? O pessoal aqui do Bonsai Cearense. Gostaram, cara? O que vocês acharam aí? A aula é sempre ótima, cara. Não tem o que falar, não. É muito bom mesmo. Agradecemos aí pela consideração aí, pelo feedback, viu? Show, cara. Estamos sempre aqui apreciando. Beleza. Valeu, cara. Eu também estou à disposição aqui. Qualquer coisa, estamos na área. Gratidão sempre, viu? Show. Eu que agradeço, cara. Beleza, pessoal? Aproveitando o gancho, agradecer a todos por estarem aí. Só fazer mais uma pergunta, Roque. Lógico, faça. É porque você mesmo falou que ela tem um defeitozinho no nebare dela, né? Isso. Mas nesse ponto que a árvore já está aí, não tem como mais fazer mais nada para corrigir, ou tem alguma técnica que dá para aplicar para poder consertar esse ponto que está faltando do nebare? Cara, o que acontece? Para consertar aqui, uma boa técnica seria um enxerto. Nesse momento, o que seria um enxerto? Seria complicado aqui, porque eu ia ter que mexer nesse nebare todo, fazer um buraco aqui nela, mudar de vaso, colocar num vaso maior, colocar a muda, deixar crescer, porque para o enxerto pegar, é importante que a árvore dê uma puxada. Então, eu preferia abrir mão, aceitar esse defeito, que é esse problema aqui que ela tem, entendeu? E com o tempo tentar resolver. Aqui tem umas raízes aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar
ali para vocês. Então, eu preferi abrir mão e tocar o jogo. Seguir o jogo sem preocupar muito, entendeu? A minha esperança era que com essas raízes aqui, ó, dei uma limpada ali, era que com essas raízes aqui eu conseguisse consertar, entendeu? Entendi. Então eu preferi isso do que, imagina, sair daqui, ir para um vaso, deixar crescer de novo. Ela já está num ponto já que eu já estou arrematando ela, entendeu? Já estou fazendo ramificação fina. Então eu preferi abrir mão desse detalhe. Então, sim. Tronco e nebário são coisas que a gente tem que preocupar muito no início, porque quando chega lá na frente fica muito complicado de resolver. Né? Falou tudo. Agora não é momento. Eu preferi abrir mão disso e ir. Agora, eu tenho uma porrada que tem informação ali que não, que aí a atenção é toda nesse momento para esse detalhe. E eu brinco muito o seguinte, o pessoal mesmo vê muito eu falando isso, que o ideal é que você deixe a árvore, o nebari, na hora que você está formando a árvore, você está formando um estaquinho, uma árvore de semente que seja, que você está formando a árvore para bonsai, preocupa com o nebari primeiro, acerta todo o detalhe do nebari, deixa o nebari no jeito para aí sim você deixar ela crescer. Porque aí o nebari vai crescer, as qualidades só vão melhorar. Defeitos, raízes que cruzam, raiz que em arco, raiz que está voltando, essas raízes com o tempo só piora, entendeu? Então o ideal é deixar... trabalhar bem essa questão de... Olha o que aconteceu aqui, saí aqui, gente. Trabalhar toda essa parte de nebari antes de deixar ela crescer. Pelo que eu tenho entendido, se o trabalho no bonsai ele começa da base para cima mesmo, né? Exatamente, igual a casa. Como é que você constrói a casa? Você começa da base, né? Da fundação, a fundação primeiro. E aqui, ó, folha planta é a parte mais importante da árvore. Tem um defeito na base, depois que o telhado está feito, já era, né? Exatamente. Entendeu? É igual, por exemplo, muitas vezes você vê se o pedreiro que fez as paredes é bom de esquadro na hora de colocar o porcelanato, né? Que aí não dá esquadra. Aí você vê os defeitos, é ou não é? É isso mesmo. Mas valeu aí, cara, pela resposta. Pode dar arremate na aula aí, desculpa aí. Não, beleza. Agradecer a todos a presença, estarem prestigiando aqui. Fico muito feliz de ver o interesse do pessoal. É um tipo de exercício que eu convido a todos a fazer essa análise, esse conjunto. Quem não está nos meus grupos, quiser esse manual, essas instruções aí, esse regulamento eu mostro, eu mando para vocês. É interessante vocês terem isso para ter, né, como quesito, até mesmo na hora de montar suas árvores, serve até como um bom norte, uma boa bússola, tipo, apontando qual que é a direção, o rumo que a gente almeja, que a gente busca. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos, excelente resto de noite aí de terça-feira e quinta-feira também de novo. Beleza? Obrigado, Roque. Abraço a todos. Abração, pessoal. Abraço a todos. Valeu. Boa noite. Valeu. Boa noite, Roque. Até mais. Boa noite, Roque. Até.